E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Você perguntar para os brasileiros, o que querem o Brasil? Ah, queremos ficar rico, acabar com a pobreza, viver em paz. Vai ter gente no Brasil que vai falar que a gente tem que invadir a Argentina, invadir o Chile, o Uruguai, o Paraguai. É mais fácil quando você pensa nos Estados Unidos ou na China. Sim, parece estranho essa fala para o Brasil, mas assim, depende para quem você pergunta. É que quando você fala de Estados Unidos e China, eles estão num jogo de disputa, de um xadrez, de um tabuleiro mundial, de uma coisa mais complexa, de sobrevivência, de grandes passos estratégicos, geopolíticos, que o Brasil não está inserido, e nem Israel. Assim, Israel não tá porque é pequeno, o Brasil não tá porque não fez sua lição de casa e não participa desse jogo da primeira divisão. Mas eu acho que é equiparável a gente olhar para setores da sociedade do Brasil e perguntar o que o Brasil... Tem gente no Brasil que acha que o Brasil deveria, sei lá, invadir a Argentina. Tem gente que acha isso. Tem gente que acha que a gente tem que ter bomba nuclear. Isso. Então, tem gente em Israel que acha coisas que não necessariamente são a opinião oficial do Estado ou da maioria. Mas vai ter todo tipo de ideia. Como qualquer lugar. Do mesmo jeito que você perguntar isso, sei lá, na França, na Suíça. O problema é quando essas ideias marginais, como ele citou, são agarradas pelo outro lado e catapultadas por um lugar, a quarta potência, como se essas ideias marginais fossem o mainstream da política nacional ou da maior parte da população. É uma transformação de uma ideia de uma minoria muito pequena para uma como se fosse uma vontade nacional do país. E isso ajuda a unir aqueles que são anti-Israel. Porque eles acreditam, e tem muita gente que acredita piamente que a maior parte dos israelenses gostariam de fazer um sacrifício de um cordeiro na esplanada das mesquitas. Nem tinha ouvido esse tipo Quando na verdade a gente está falando de 30 pessoas. É pessoas. uma discussão muito técnica. É mesmo? E tem esse... Eu não acho que essa o sentimento do leigo popular que olha para o conflito não chega nesse nível. Aqui ele fica lidando com, com a minúcia eu não estou entrando no detalhe dos argumentos, dos grupos ativistas, dos politizados que ficam discutindo cada coisa. E óbvio, né? É o trabalho dele. O que eu acho é que depende para quem você pergunta. E assim, eu não sei se as pessoas sabem, mas a Suíça baniu a construção de minaretes no país, que são aquelas torres que tem nas mesquitas. Ah, é? Onde fica as caixas de som para eles chamarem os Isso. fiéis. E aí o que acontece? A Suíça é um dos países, mais de democráticos. Democracia direta, é o único lugar do mundo que tem democracia direta. É o único lugar onde você tem uma federação com povos que falam idiomas diferentes. Tipo assim, 7 primeiros ministros. O mais próximo que a gente chegou disso, de federação, de estados diferentes, é os Estados Unidos. Só que os Estados Unidos todo mundo falava o mesmo idioma. Então é uma federação fácil. A Europa quer criar uma federação que são vários países de culturas e de idiomas diferentes unidos num só, não consegue. A Suíça é a maior federação da história da humanidade. É a mais sólida, é a mais democrática. É o país mais perfeito, talvez, que se possa falar em todos os critérios que a gente quiser. Talvez no ranking de corrupção perde para a Noruega, mas é o 3, é o 4, é o 2, é o 5º, em todos os rankings de tudo. Mas é indiscutível, a Suíça é o país mais democrático do mundo, assim, de longe, disparado. É uma democracia direta. As pessoas participam de referendo o tempo inteiro em tudo. E a Suíça tem uma cláusula na sua Constituição que diz o direito da religião, a liberdade religiosa é fundamental e não pode ser abalada. E aí foram lá e fizeram um referendo se poderia ou não construir as mesquitas, ou parte da arquitetura da mesquita. E a população votou para não construir. E assim, aí você fala, então a Suíça não é democrática. Ela não deixou de ser democrática por isso, mas certamente essa lei
ela não condiz com dizeres democráticos de liberdade religiosa. Se você não pode construir a arquitetura do seu templo religioso, como é que você vai cultuar a sua religião livremente? Então dá para dizer que a Suíça não é mais religiosamente um país livre, porque uma das religiões está sendo colocada de lado. Existe um preconceito com aquela religião. E isso é a Suíça. Isso não faz a Suíça deixar de ser democrática. Por que eu estou usando a Suíça? Porque é um negócio mais aceito, menos polêmico. Todo mundo sabe o que é a Suíça. Agora, essa mesma regra, esse mesmo princípio que existe dentro da Suíça, óbvio que ele também existe dentro de Israel, e óbvio que ele existe dentro da Palestina, e óbvio que ele existe dentro da Jordânia, dentro do Irã, dentro do Brasil. Então, vão ter contradições, e vão ter escorregadas, e vão ter deslizes e erros graves e críticos. Mas mesmo assim, você vai pegar tudo que a Suíça é e tudo que ela faz, e você vai me dizer, a Suíça é ou não uma democracia? Ela é. Democracia você não mede em termos absolutos. Do mesmo jeito que você não mede capitalismo, livre comércio. Não é. É ou não é? É uma escala que vai do menos para o mais. De novo, degraus, níveis, graduações. Então você vai do menos democrático para o mais democrático. A Suíça, mesmo apesar desta lei, ela ainda está aqui na ponta do mais democrático. E ela pode ir perdendo graus conforme ela for errando e indo para lá.